Com a nossa cordial saudação a todos que estão nos assistindo, nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e hoje iremos enfocar as inovações do novo Código de Processo Civil no campo jurídico da execução e a repercussão que essas inovações possam ter de forma subsidiária ou supressiva na execução trabalhista. Sempre foi preocupação dos aplicadores do direito do trabalho dar efetividade à execução, exatamente em razão direta do caráter alimentar do crédito do trabalhador. E um bosquejo que se possa fazer pelas inovações do novo Código de Processo Civil nos mostrará que essa também foi a preocupação do legislador que editou o novo Diploma Processual Civil no país. Daí a importância da entrevista que iremos hoje realizar. Bem, para ser o nosso entrevistado do programa de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco, aqui nos estúdios da TV TRT, o ilustre desembargador Marcelo Lamego Pertence, o qual foi advogado por mais de 20 anos nas lides trabalhistas e sindicais, e nos últimos 8 anos ele é desembargador do nosso tribunal e também nos 3 últimos anos, substituindo com efetivos méritos como ministro convocado no Tribunal Superior do Trabalho, o qual, por certo, com o cabedal dos seus conhecimentos, muitos nos auxiliará a interpretar e a entender essas inovações executórias previstas no novo Código de Processo Civil. Eu cumprimento o desembargador Marcelo Lamego Pertence e lhe passo a palavra para as suas primeiras considerações. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo, eu agradeço as palavras, principalmente o convite por ter vindo. As palavras, eu acredito muito mais a gentileza e generosidade de Vossa Excelência, mas de qualquer forma, agradecendo o convite da escola e também do senhor, eu espero poder contribuir com algum pouco de conhecimento, ou pelo menos trazendo um pouco mais de debate para um tema que é muito caro à Justiça do Trabalho, que é exatamente a questão da execução. A fase de conhecimento a gente tem até a grande agilidade, mas a fase de execução no processo de trabalho realmente é muito tormentoso. Doutor Marcelo, é comum, e nós temos usado muito na execução trabalhista, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa, calcado nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. E essa desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ela acaba acontecendo sempre que essa empresa não tem bens para suportar a execução, então faz-se a desconsideração e se direciona à execução pelo sócio da empresa. E nós temos visto ainda que na execução trabalhista, assim que desconsiderada a personalidade jurídica, o sócio acaba respondendo por todo o débito em execução contra a empresa. Todavia, e aqui vem a indagação a Vossa Excelência, o artigo 792 do novo CPC, no seu parágrafo 3º, explicita que nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Existem doutrinadores, eu tenho visto em alguns artigos, que entendem que, diante dessa norma, o sócio que passa a responder não responderia pelo crédito trabalhista em todo o período quinquenal imprescrito, porque aqui diz que essa fraude se verificaria a partir da citação da empresa da qual se pretende desconsiderar a personalidade. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se essa norma seria, assim, aplicável no processo do trabalho e se efetivamente a responsabilidade do sócio alcançaria o período prescricional de todos os últimos 5 anos ou se seria devida apenas a sua responsabilidade a partir da citação da empresa a qual se pretende desconsiderar a sua personalidade jurídica. Eu
particularmente entendo que esse dispositivo do Código de Processo Civil atual, 792, parágrafo 3º, é aplicável à Justiça do Trabalho, mas eu não dou esse entendimento que alguns doutrinadores têm oferecido. Então, eu entendo que a gente tem que examinar sobre dois aspectos. Quando você desconstitui uma personalidade jurídica, foi exatamente por quê? Porque é verificado que essa personalidade jurídica, mais do que resguardar os interesses da sociedade como um todo, ela está ali para poder proteger ou mascarar o patrimônio do sócio. E o dispositivo em exame, o que ele diz? Que a fraude começa a contar da citação da empresa que se pretende a desconstituição jurídica. Por quê? Porque se vai desconstituir essa pessoa jurídica, é porque ela foi instrumento de benefício e de fraude que se está se tentando. Portanto, o sócio dessa pessoa jurídica, desde a citação da pessoa jurídica, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, que pode vir a ocorrer, e ela ser incluída, ele já está vinculado com essa empresa. Então, a partir daquele momento, ele já responde. Então, a primeira parte da pergunta, por todo o patrimônio, por todo o crédito anterior do reclamante, nos 5 anos que antecederam a propositura da ação contra aquela empresa, ou mesmo se ela vier depois na fase de execução, e o sócio a mesma coisa. E o patrimônio dele já fica comprometido, desde a citação da empresa do qual ele faz parte. Uma outra discussão que a gente tem verificado muito é o momento em que se faz, porque a partir do momento em que, no meu entendimento, o sócio de uma empresa que venha a ser desconstituída mais à frente a sua personalidade jurídica, vende ou se desfaz de algum bem pessoal dele, ele já está visando a fraude. Mas hoje tem se levado muito em consideração também, nos tribunais superiores, o problema da boa-fé do adquirente. Então, embora muitas vezes o patrimônio já esteja comprometido, ainda que não gravado o penhor sobre esse imóvel, a sua venda pode constituir uma fraude de execução. Mas tem se levado muito em consideração, principalmente nas instâncias superiores, a questão da boa-fé do adquirente. Se era possível exigir dele, àquele momento da compra, a comprovação de que aquele imóvel estava sob algum tipo de gravame. Então, neste caso, aí acaba por liberar. Mas eu entendo, em síntese, que a responsabilidade do sócio da empresa ela é integral em todo o crédito do reclamante e também que a partir do momento em que há a citação da empresa, já há um gravame sobre o bem dele. Ou seja, ele não passa a responder os seus bens exclusivamente a partir da sua citação ou da desconsideração da personalidade jurídica. Porque senão estaríamos o quê? Esvaziando exatamente o instituto de se desconstituir a personalidade jurídica. Porque ele vai esvaziar o seu patrimônio pessoal enquanto está correndo só contra a empresa, já sabendo que essa empresa não vai conseguir responder futuramente pelos débitos que ela criou. Doutor Marcelo, nós sabemos que o sócio que paga o débito que seria da empresa, em razão dessa desconsideração da personalidade jurídica, que ele tem o chamado direito de regresso contra a empresa. E o artigo 795, parágrafo 3º do novo Código, traz norma no sentido de que o sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo. Vossa Excelência entende que essa norma é aplicável na execução trabalhista? Seria possível que o sócio se voltasse contra a empresa em direito de regresso no próprio processo de execução que corre na Justiça do Trabalho? Eu particularmente entendo que não. O artigo 796 da CLT, ele permite a aplicação subsidiária na ausência ou na compatibilidade, na ausência e compatibilidade de determinada disposição legal. Neste caso específico, acima da disposição legal, existe a norma constitucional que estabelece qual é a competência da Justiça do Trabalho. E, efetivamente, um conflito entre o sócio de uma empresa e a empresa não está dentro da competência da Justiça do Trabalho. Então, nesse caso, continua valendo o que sempre valeu. Ele pode responder pelo sócio, mas vai entrar na Justiça Comum, que o Código de Processo Civil, inclusive, é dirigido mais às instâncias ordinárias da Justiça Comum e Comum Federal, e, posteriormente, pega esse crédito que ele gastou, que respondeu na Justiça do Trabalho, mas vai executar isso na Justiça Comum. Na Justiça do Trabalho não tem competência para o conflito entre sócio e a empresa. Doutor Marcelo, num outro enfoque, nós temos visto na execução trabalhista que, regra geral, quando se processa a execução contra qualquer executado,
que ele vem e diz que a execução está sendo muito gravosa, muito onerosa para ele. E o artigo 805 do novo CPC diz que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Até aí não temos novidade. Essa norma já estava no CPC de 73. A inovação vem no parágrafo único desse artigo, que diz o seguinte: ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados pelo juiz da execução. O ilustre colega entende que essa inovação de se obrigar o executado que alega, estou sofrendo uma execução muito gravosa, que ele tenha a obrigação de indicar o meio menos gravoso para ele ser executado, sob pena de prevalecer a determinante originária do juiz da execução? Sim. Esse dispositivo, o 805, ele retrata o que também já havia no 620 do antigo Código de Processo Civil, da execução de forma menos onerosa. Eu até costumava brincar com alguns colegas e com alunos, quando estava dando aula, que eu sou da ala do 612, antigo CPC, que hoje está no artigo 797, que fala que a execução se processa em benefício do executado. Então, no meu entendimento, o primeiro norte da execução é efetivar aquilo que foi determinado no conhecimento. Quanto a se fazer da forma menos onerosa, embora também já previsto no artigo 620, eu acho que essa inovação ela é absorvida completamente ela é passível e compatível com a Justiça do Trabalho, mas é importante esse parágrafo único, até porque ele acaba com aquela discussão de que ficava, é gravoso, mas não informa um outro modo de se processar a execução contra essa empresa ou contra o seu sócio, se for o caso da desconstituição. Então, nesse aspecto, eu acho que é válido, mas impõe agora também ao executado demonstrar outra forma que seja menos gravosa a ele, mas também mais eficiente para a solução da execução. Então, eu acho que ele é compatível com o direito do trabalho, ele é com o processo do trabalho, e é até muito interessante colocar esse norte, porque a partir daí, usando aquele programa lá, para de chorumelas, vamos resolver. Se não é menos gravoso, apresenta outra forma. Perfeito. Doutor Marcelo, no antigo CPC, nós tínhamos um capítulo próprio sobre as chamadas medidas cautelares, inclusive quanto às cautelares chamadas específicas, arresto, sequestro. O novo Código de Processo Civil não trouxe um capítulo específico das medidas cautelares, mas ele trouxe as chamadas tutelas de urgência e de evidência. E no artigo 830 caput desse nosso novo CPC, ele traz uma determinante de que, se o oficial de justiça não encontrar o executado, então quando ele vai citar o executado, ele não encontra, ele arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Bom, eu queria saber do ilustre entrevistado se essa norma do artigo 830 se aplicaria na lide trabalhista. E se ela fosse aplicável, o oficial de justiça que está indo com um mandado apenas para citação, se ele poderia, por alvedrio dele próprio, arrestar bens do executado, ou ele teria que retornar à vara e pedir um mandado específico do juiz para poder arrestar bens que pudessem garantir a execução. O artigo 830 do atual Código de Processo Civil, ele traz um comando que é o do arresto. Independentemente da nova formulação, como se faz as medidas de urgência ou colocadas dentro do Código de Processo Civil, o arresto já está determinado na forma do Código de Processo Civil quando se faz a citação. Eu entendo, até fazendo um parênteses, porque a Instrução Normativa 39 do TST, que é uma referência, embora não seja de aplicação obrigatória, ela não traz o artigo 830 do Código de Processo Civil como aplicável ao processo de trabalho. Mas eu particularmente acho que ele deve ser conjugado com o artigo 880 da CLT, que fala da dupla visita. A partir, em 48 horas, os dois procedimentos. Eu acho que deveria ser nesse intervalo. Fazendo o segundo procedimento, não encontrando o executado, aplicaria a medida do 830 do Código de Processo Civil atual, de 2015, que determina o arresto desses bens. Posteriormente, já feito o arresto, ou seja, então não necessita de um novo mandato, especificamente para o arresto, porque esse comando já está na lei,
faça o complemento do que está estabelecido no artigo 830, que é da citação via edital e dos demais procedimentos 830 da CLT. Eu acho que deve ser feito de forma conjugada, o 830 do atual Código de Processo Civil com o 880 da CLT. Doutor Marcelo, uma pedra no sapato do juiz que comanda a execução trabalhista é a caracterização do que seria chamado preço vil na arrematação trabalhista. Regra geral, né, ao ser feita a arrematação, o executado, não posso ser expropriado do meu bem por esse valor, que o lance que foi oferecido para essa arrematação é vil, é um preço ínfimo diante do valor do meu patrimônio. E nós não temos na CLT, nem na legislação trabalhista, uma norma tarifada para dizer em que percentual esse lance seria vil diante da avaliação. E essa matéria acabava ficando, e acaba ficando, ao alvedrio de cada juiz do trabalho, que decide dessa ou daquela maneira, dentro do seu bom senso, para dizer se o lance oferecido para a arrematação foi vil ou não, se a arrematação vai prosperar ou não com o valor do lance ofertado. E o novo Código trouxe uma norma interessante, agora no artigo 891 das suas disciplinações, que diz que não será aceito o lance que ofereça preço vil. Isso já era assim em todas as execuções, tanto na comum como na trabalhista. Mas no parágrafo único ele traz uma inovação, ao dizer que considera-se vil, aí ele vai caracterizar o que é preço vil, o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. O juiz, então, inseriria um valor mínimo para a arrematação no edital. E, não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se preço vil aquele que foi inferior a 50% do valor da avaliação do bem. É uma novidade e eu gostaria de ver se o ilustre entrevistado entende que essa inovação se aplica na execução trabalhista e se ela seria benéfica em sendo aplicada para o andamento da execução na Justiça do Trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu entendo que é aplicável sim. Na forma do preço vil, ela sempre foi rejeitado pela Justiça, mas exatamente aquilo que o senhor falou, não tínhamos um parâmetro do que seria preço vil. Então, muitas vezes, na maior parte, e todas elas, era usado o quê? Aquilo que o senhor comentou mesmo, o bom senso do juiz ao analisar o bem que foi posto à venda e o valor que foi arrematado com ele, aquele valor que foi estabelecido pelo oficial de justiça quando da sua avaliação. Então, o que eu acho que o Código e é salutar essa coisa, porque ao invés do juiz exercer esse juízo de bom senso, e aí fica muito discricionário, após a realização do lance e após a arrematação, ele pode fazer isso na hora do edital. Muitas vezes, 50% de um bem pode ser um valor alto de se obter num leilão, exatamente porque o bem já vem desgastado, pode ser feito um valor, às vezes são bens de difícil revenda, muitas vezes são arrematados para poder fazer a venda, e às vezes 50% é um percentual muito alto. Muitas vezes a gente vê na justiça 25%, 30%. Então, ao invés de fazer isso posteriormente, e muitas vezes permitindo debates constantes sobre qual que é o preço mínimo, se já houve isso já seria resolvido com antecedência, na hora do edital. Caberia ao juiz, se for do critério dele, estabelecer essa vara utiliza 30% como percentual mínimo, ou também examinando a cada caso, verificando qual é o valor da execução, qual o bem que foi penhorado e a expectativa que se pode ter de mercado. Eu acho que é salutar e é saudável que ocorra isso. A omissão do juiz em fazer esse procedimento implicará num lance de 50%. Doutor Marcelo, uma inovação que vem causando uma celeuma um pouco mais acentuada, ela está prevista no artigo 916 do novo Código. Esse artigo traz uma disciplinação no seguinte sentido: no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Nós vemos aqui uma inovação que transforma a execução que era por um preço certo num verdadeiro parcelamento, permitindo que o executado, ao invés de embargar a execução, ele vem e confessa: não, eu devo realmente esses 120 mil ao trabalhador.
Só que eu não tenho condição de pagar. Então eu quero depositar 30%, 36 mil. E o restante pagar esse outro saldo em 6 parcelas atualizáveis. É uma inovação e como essa inovação transforma essa execução por um valor certo num parcelamento e a natureza alimentar do crédito do trabalhador, há alguma celeuma em cima dessa matéria. Eu gostaria de saber a posição do ilustre entrevistado e, sobretudo, se ele acha que seria essa matéria aplicável na lei trabalhista com ou não benefícios para a execução ligada ao direito do trabalho. Bom, a execução, como várias vezes já dito aqui, é o grande problema da Justiça do Trabalho. Às vezes é um valor que se mostra excessivo para ser pago de uma única vez, mas a atual exigência, o que está previsto na CLT, é que só após a garantia total desse crédito é que pode fazer qualquer tipo de discussão nos embargos de execução. Então, diferentemente do disposto no Código de Processo anterior, que afirmava essa possibilidade de parcelamento para títulos extrajudiciais, agora ele permite para o título judicial. Então, eu acho que ele é aplicável à Justiça do Trabalho, dentro e rigorosamente observado que está disposto nesse parcelamento que o Código admite, que são 7 parcelas, sendo a primeira delas de 30%, e mais 6 dividindo o restante. Então, eu acho que dentro da faculdade do juiz, da possibilidade, ele não pode transigir, a não ser para melhor. A empresa fala, eu quero pagar 40% e mais 5 parcelas de 12%, observados esses critérios, ele pode parcelar mais do que isso, eu acho que está fora da possibilidade do juiz. Parcelando dentro dessas condições e levando em consideração que para obter esse benefício, o credor vai ter de concordar com aquele crédito, ou seja, acaba a discussão sobre o valor, fica só sobre a forma como pagar o valor, eu acho que ele é compatível e é salutar a sua aplicação, observado rigorosamente os percentuais que estão estabelecidos dentro do Código de Processo Civil. Para melhor, pode ser até reduzir essa execução, mas postergar mais do que isso, eu acho que aí o juiz já estaria extrapolando da faculdade que o Código de Processo Civil lhe oferece. Bom, o nosso tempo já está se escoando e eu, sem outras delongas, gostaria de transferir a palavra outra vez ao nosso ilustre entrevistado para as suas considerações finais a respeito dessa entrevista. Eu agradeço, espero que tenha sido útil o nosso pequeno debate aqui, mas agradecer a Vossa Excelência pela gentileza do convite, pela Escola do Judicial, tanto pelo convite como a iniciativa de realizar essa programação, sempre trazendo temas que são muito necessários para a vida de todos os operadores do direito, sejam eles advogados, juízes, os professores junto com seus alunos. Parabéns à iniciativa e parabéns ao senhor que tem se demonstrado também um excelente condutor desse trabalho. Muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa de entrevistas de hoje. Eu queria agradecer penhoradamente ao ilustre desembargador Marcelo Lamego Pertence, o qual, com o brilho dos seus conhecimentos e a clareza de suas exposições, bem nos facilitou a compreensão das matérias em controversão que foram debatidas. Mas eu gostaria de agradecer, sobretudo, a você, pelo prestígio da sua audiência, prometendo voltar em breve com um novo programa de entrevistas no Tribunal Regional do Trabalho das Minas Gerais. Até lá.